Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã. Te rendemos graças, Senhor, por toda a tua obra, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor, tua graça. Nessa manhã, Senhor, nós possamos ser inspirados pelo teu Espírito, Senhor, para compreendermos qual é a tua vontade para nós, Senhor. Espírito Santo, que você ministre aos nossos corações, que você encoraje cada um que aqui está, Senhor. Que nós possamos diminuir, Senhor, para que você cresça, que você apareça, Senhor. Que não vivamos de qualquer maneira, Senhor. Que nós vivamos para o teu inteiro agrado, Pai. Em nome de Jesus, eu te rendo graças. Amém. Vocês podem se sentar. Muito obrigado ao grupo de louvor também. Bom dia. Que a paz seja com você. Amém. A paz que excede todo entendimento, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje nós vamos concluir essa série de ministrações que nós... Essa série de ministrações que nós iniciamos no último domingo pela manhã. Amém? Na verdade, isso aí já é... O que a gente iniciou no domingo de manhã já é uma continuação do que a gente iniciou antes, sobre o que consiste o Evangelho. E não é uma pergunta que tem uma resposta curta. Amém? Alguém pode responder: o Evangelho é o poder de Deus. Amém. Uma resposta curta. Mas a mensagem do Evangelho, tudo o que a Bíblia revela sobre a vontade do Senhor, é bem maior do que uma resposta curta, e a gente está tentando meditar sobre essas coisas. Amém? Abre lá em Mateus capítulo 18, nós lemos esse texto no último domingo de manhã. Vamos reler nessa manhã novamente. Amém? Então, só recapitulando, nós vimos como é bíblico nós condenarmos a prática do pecado. Amém? Vimos como é bíblico também, irmãos, nós não só exortar, encorajar, mas nós também corrigir algumas situações publicamente. Amém? Mas hoje a gente vai... Antes de hoje, nós também vimos na quinta-feira porque não é tolerado uma prática, uma vida de prática do pecado no meio da igreja, porque nós somos templo do Espírito, nós somos embaixadores de Cristo, somos casa de Deus. Amém? Por essa razão, nós não podemos viver na prática do pecado. Hoje nós vamos ver algumas coisas mais funcionais, mais práticas, por assim dizer, porque não é a intenção minha que se levante aqui os paladinos da justiça para apontar dedo para ninguém. Amém? A gente vai proceder de uma forma bíblica para entendermos como tratar do pecado, para que nós minimizemos tanto a sua prática quanto os efeitos que o pecado traz para as nossas vidas. Amém? Se vivermos no pecado, irmãos, tem um efeito. Tem uma semente que se colhe. Um fruto, melhor dizendo, que se colhe por conta de uma semente. Tá bom?
Mateus capítulo 18, versículo 15, diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Amém? Palavra do nosso Senhor. Irmãos, graças a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos ensina nessa passagem como um pecado que alguém comete contra nós mesmos, nós inicialmente temos que resolver, buscar resolver. Interessante que Cristo, nem Paulo, nem nenhuma outra passagem da igreja, a gente vai ver que o procedimento não deve ser, primeiramente, expor isso. Antes, por conta do amor, irmãos, 1 Coríntios capítulo 13 fala que o amor não busca os seus próprios interesses, mas também não se regozija com a injustiça. Não se alegra com a injustiça. E aqui Jesus diz, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai até o teu irmão, busca o teu irmão, porque motivados pelo amor, irmãos, nós vamos buscar o irmão para salvar o irmão. Então, quando alguém peca contra nós e a gente busca o irmão, não é para expor o irmão, é procurando salvar o irmão. E se ele recusa, nós não desistimos. E aí a Bíblia diz, o Senhor diz que toma 1 ou 2 contigo e vai até ele. Irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 14, se eu não estiver enganado, diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Então, na tua prática, quando você precisar, se você precisar, de pegar 2 ou 3 ali para tentar resolver essa questão, seja guiado. Quem é que você vai tomar consigo? Não faça por partidarismo. Não pega alguém que é brother teu, que é chegado teu, para tentar resolver isso. Não visa esse lado. Amém? Porque não é sobre ganhar uma discussão. É sobre ganhar um irmão. É sobre recuperar alguém. Amém? E é importante, irmãos, porque Paulo diz para Timóteo que tem coisa que neófito não deve estar fazendo. Um novo convertido, alguém que não tem experiência na prática da palavra, que não tem as suas faculdades exercitadas pela prática da palavra, a gente preserva essa pessoa também, por amor. Então a gente, no nosso meio, na nossa congregação aqui em Vitória, nós temos pessoas que são recém-chegadas. E a gente sabe, irmãos, qual é a opinião pública e como essa opinião secular, ela é contraditória muitas vezes. Que ela cobra da igreja um comportamento, uma posição, e que a gente deve aceitar tudo. E que tem que andar em amor. Mas depois, quando a pessoa anda em amor, porque o amor muitas vezes corrige, a gente sabe disso, que Deus corrige o filho que ama, açoita o filho que ama. Irmãos, quando a gente corrige e diz que não é dessa forma pela palavra, nós somos ressachados de fundamentalistas, de intolerantes.
Amém? Não seja nécio, não seja tolo. Seja sábio, porque a sabedoria do Senhor está sobre a sua vida. Amém? Quando formos resolver essas questões, irmãos, vê quem é que tu estás chamando. Porque sim, não é apenas o pastor que pode corrigir um ao outro. Amém? Nós vamos falar no finalzinho sobre o ofício pastoral. Mas a Bíblia fala de uns aos outros. Não só exortar, mas se corrigir também, porque às vezes o pastor não vai estar na hora. E tem atitude, irmãos, que a gente não pode deixar para depois. Tem coisa que a gente não só pode, como deve deixar para depois. Ver a melhor ocasião de resolver aquela situação. Mas, por outro lado, tem coisa que não se deve deixar para depois. Amém? E nós devemos julgar todas as coisas. Seja guiado, irmãos. Eu creio em discernimento espiritual, para que a gente saiba como proceder diante de cada situação. Amém? Só depois que se tenta resolver entre você e o irmão que te ofendeu, só depois que se tenta resolver entre você e mais dois e o irmão que te ofendeu, é que se leva a igreja. Amém? E aí a Bíblia diz que se aquela pessoa não atender, seja considerada como um gentio e publicano. Então a gente pode entender, irmãos, que tem primeiro um nível de tratamento que é pessoal. Depois se abre um pouco aquela situação, sempre na tentativa de recuperar o irmão. E depois, irmãos, em caso de excomunhão, vamos dizer assim, porque se excomunga na tentativa de preservar os outros irmãos. Amém? Então não é porque alguém pisou no meu calo, porque alguém me ofendeu. Se alguém me ofende, eu devo continuar amando. Se alguém é inimigo meu, eu devo amar o meu inimigo. Devo perdoar tantas vezes quanto for necessário, para que eu me mantenha puro. Amém? Porque quando nós perdoamos, nós nos preservamos. E preservamos, consequentemente, o corpo do Senhor. Para que não haja facção no corpo de Deus, de Cristo, irmãos. Amém? Então é muito importante nós entendermos como na prática essas coisas devem acontecer. Amém? A correção é para a salvação do irmão, da irmã. Da salvação, para a salvação daquele que está tropeçando. Amém? Você está aqui? Amém, irmãos. Vamos ler lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A gente vai ler aqui a partir do versículo 4, amém? Mas vós, irmãos, não estejais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite,
e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete, como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Diga assim, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Não só consolar, mas edificar reciprocamente é tarefa uns dos outros. Amém, irmão? Você é um ministro de uma nova aliança. E a gente vê aqui como nós não somos trevas e não somos da noite, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Em outras palavras, irmãos, quem é que tem condições de instruir quem está em trevas? É quem está na luz. E muitas vezes nós não achamos em nós mesmos capacidade de fazer isso. Tem situação em Corinto que Paulo diz, olha, rapaz, eu fico de boca abrida. Na tradução livre aqui. Eu fico de boca abrida como vocês pegam o povo de fora da igreja para resolver questão de vocês. São vocês que devem julgar o mundo. E às vezes o pessoal da igreja não se vê nessa posição, irmão. Estamos aqui compreendendo. Você tem condições, desde que habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Amém? Glória a Deus, né? Eu citei Colossenses capítulo 3. Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que aceitais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Veja aqui, versículo bonito. Aceitais com apreço aqueles que vos admoestam, que vos presidem. Tenha carinho, tenha consideração com aqueles que fazem esse trabalho. Versículo 13. E os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, que admoestais os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os e sejais longânimos com todos. Evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Irmãos, exortar, admoestar, consolar, amparar, não é função exclusivamente da liderança, do presbítero, do bispo, do pastor, do teu líder. Todos nós devemos praticar boas obras, irmãos. Sermos ricos em boas obras. Amém? E no outro lado, na outra posição, de quem recebe a demonstração, de quem recebe o cuidado, de quem recebe o consolo, nós devemos ser gratos a Deus pelo trabalho desempenhado pelo irmão. Porque às vezes a gente dá uma palavra de correção mesmo, de admoestação para alguém, olha, não fala isso.
Vida e morte está no poder da tua língua. Não diz essas coisas. Né? Sonda direitinho qual é a intenção de você estar fazendo. Isso. E nós, que muitas vezes nos esforçamos para dar uma palavra, porque pela carne e pelos sentimentos a gente quer ficar na da gente, cada um no seu quadrado. Às vezes, irmãos, já é um esforço dar uma palavra de correção. E uns mais do que outros. Tem gente que tem mais dificuldade de chegar para outra pessoa e corrigir outra pessoa. Então, nós devemos nos valorizar e termos em autoestima uns aos outros. Amém, irmãos? Que a palavra do Senhor seja glorificada. Se alguém te deu uma palavra, te corrigiu, te exortou, te admoestou, te consolou, te amparou, e isso foi benéfico para você, não necessariamente no momento que você foi ministrado pelo outro, mas se depois aquilo deu fruto, irmão, procura a pessoa que foi instrumento. Porque o teu feedback, vamos dizer assim, nessa linguagem, o teu feedback vai encorajar o outro, vai dar ânimo para o outro. Amém? Para que uns aos outros, literalmente, sejam cooperadores de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 25, não precisa você abrir. Diz que nós não devemos deixar-nos de nos congregar. Antes, nós devemos fazer o quê? Nós devemos trabalhar uns pelos outros. Na congregação, durante o tempo que se chama hoje. E, meus amados, é na congregação. Porque aquele que já está longe da congregação, ele não vai receber tua exortação. E também, muitas vezes, quando a gente pisa na bola, a gente quer se isolar. E deixar a comunhão dos santos também. Então, sejamos valentes, irmãos. Sejamos valentes. Ser cristão demanda uma boa dose de valentia, de ousadia. Não sejais tímidos. Amém? Não sejamos medrosos. Sondemos o nosso coração e a motivação do nosso coração. Para tudo quanto formos fazer, fazermos em o nome do Senhor, na motivação certa, buscando fazer da maneira certa também. Sabendo também, irmãos, que muitas vezes nós vamos ser rejeitados. Amém? Pessoas vão rejeitar a sã doutrina, a palavra do Senhor. E aí a gente sacuda a poeira e sigamos em direção ao prêmio da nossa vocação. Aleluia. Gálatas capítulo 6. Está vendo? Hoje está bem serena a palavra. Estou bem mais calmo, muito mais aliviado, né, do que na semana passada. Amém, irmãos? Eu comentei com alguém quando terminou o culto, rapaz, como eu estou aliviado. Parecia que eu tinha descarregado um grande peso das minhas costas. Deus é bom. Glória ao teu nome, Senhor. Eu disse o quê? Gálatas 6, não foi? Vamos ler do primeiro. Irmãos, se alguém vos for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o em espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado.
corrige-o em espírito de brandura. Isso aqui é uma palavra para os pastores, não é? Ele diz aqui, irmãos. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. Então, irmão, não é uma questão exclusiva do pastor. Amém? Agora tem que ser em espírito de brandura. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É só para os pastores? Não. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, o seu trabalho, e então terá motivo de se gloriar unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E muitas vezes, irmãos, a gente também, por um lado, a gente às vezes esquece desse versículo, que se faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. E por outro lado, às vezes a gente só lembra do pastor. Às vezes a gente esquece todo mundo, às vezes a gente só lembra do pastor. Mas aqui, irmão, no começo do capítulo, ele está falando da igreja, uns aos outros. E aí alguém chega, me instrui, me anima, e cuida de mim, ora comigo, e vai para a minha casa, e dá palavra. E como é que eu devo tratar essa pessoa, esse irmão, que tem me ajudado, tem me socorrido? Porque pastor não faz jutsu de multiplicação. Não tem como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não é verdade? E eu não vou citar nomes, irmãos, aqui, mas eu tenho visto muitos irmãos nossos aqui suportando uns aos outros e dando bom testemunho. De no momento de necessidade de alguém estar lá para ajudar. E a gente deve crescer mais ainda nessas boas obras. Amém, irmãos? Não é só chegar e dar uma corrigida, não. Mas é estar lá também para suportar a pessoa e impulsionar a pessoa para sair daquele lugar. Que muitas vezes a pessoa sozinha não tem condições. Está se sentindo fraca, desanimada, e você está lá junto dela. Como um coach, um treinador, um coach no sentido treinador, tá? Né? No outro sentido laboral, não. Como um coach lá, vai animando e exortando. Romanos capítulo 12, vamos ler lá essa passagem, é muito importante. Vamos ler também no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como o corpo é um só, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Deus nos chamou, irmãos, e você tem um talento. Barnabé tinha a função dele no corpo. Consolava e puxava para cima mesmo, irmãos. E como era importante esse ministério. Que Deus separou ele
Separou ele com a função dele, Paulo com a função de Paulo. Mas como era importante na igreja essas funções operando? E às vezes alguém não vai ter um chamado nos dons ministeriais para estar ministrando ou fazendo outro trabalho que seja mais visto. Mas é a pessoa com que Deus levantou ali naquele meio para consolar o outro. A pessoa que sabe como corrigir o outro, porque também tem gente que não sabe corrigir o outro. Tem que treinar, tem que se aperfeiçoar em toda boa obra, irmão. Tem gente que não tem tato, que vai com a intenção das melhores do mundo, mas não sabe como fazer. E a gente tem que entender qual é o nosso chamado, e em que lugar Deus nos colocou. Porque é segundo a graça de Deus é que nós devemos fazer. Não é porque eu gostaria de fluir nesse dom. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Todos somos importantes. Aleluia. Ai, ai. Deus é bom. Então nós sabemos que Deus concedeu dons aos homens. E um dos chamados nos dons ministeriais é o do pastor. Tá bom? E como o pastor é quem preside, é quem governa, a gente leu também aqui de governo aqui. Calma, não ouvi. O 8. O que preside com diligência. Irmãos, muitas vezes essa bomba só cai chiando na mão do pastor. Só cai chiando na mão do pastor. Mas, para os demais ministros que ensinam publicamente aqui no púlpito, sabe, irmãos, que o ensino da sã doutrina da palavra do Senhor evitará muitos gabinetes. Evitará, irmão, muito problema dentro da congregação. Se a gente prega a palavra, irmãos, ela é útil para ensinar, para corrigir. Então todos nós que pregamos ou que vamos falar alguma coisa a partir de nós devemos pregar a palavra. Feito Paulo diz para Timóteo, prega a palavra. Amém, irmãos? Então, às vezes, o ofício pastoral realmente é aquele que vai tomar uma providência mais drástica, mais severa. Mas não antes sem passar por aqueles estágios, irmãos, e a gente perceber que a pessoa não quer deixar a prática daquele pecado. Amém? Em última instância, para preservar os outros, é que se toma uma atitude de considerar como gentio e publicano. De deixar o contato com aquela pessoa. E no Novo Testamento, a gente vê uma prática em que é considerado motivo explícito para a gente cortar a comunhão. É com gente facciosa. Amém? Com gente facciosa tem que ser rápido, irmão, em identificar. Porque o estrago é grande quando se divide uma igreja. Amém? Amém. Aleluia. Deixa eu ver aqui que eu não vou ler todos.
Tito capítulo 3, versículo 10, diz assim: evita o homem faccioso, depois de demonstrá-lo primeira e segunda vez, pois sabeis que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Com o faccioso, redobra a atenção, mas não sem praticar o preceito. Tenta resolver primeiro. E aqui, primeira e segunda vez é citado. Então, aquilo que o Senhor Jesus disse, também se aplica para o faccioso também. Amém? A gente vai tentar resolver essa situação. Mas primeiro, tentando recuperar a pessoa. Irmãos, a gente tem que ter zelo pelo corpo do Senhor, pelo corpo de Cristo. E isso passa por nós mesmos. Porque muitas vezes a gente tem pecado, nós temos pecado, no sentido de que, praticando o pecado mesmo, temos vivido uma vida com prática de pecado, irmão. Certo tipo de pecado que se amarra na gente e nós não podemos permitir isso. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 7, Jesus diz, não vamos abrir, mas Jesus diz que com a medida em que nós julgamos, nós seremos julgados também. Amém, irmãos? Lá em Tessalonicenses 5:21 diz que nós devemos julgar todas as coisas. E precisamos mesmo. Sobretudo o pecado, porque na medida em que nós julgamos, nós seremos julgados. E nós precisamos abandonar uma vida de pecado. Não faz parte da natureza dos filhos de Deus. 1 João diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Amém? Você é nascido de Deus? Então você não vive na prática do pecado. E se você está vivendo, arrependei-vos, abandonai o vosso pecado. Então, arrependemo-nos, porque eu não vou me excluir disso, abandonemo-nos os nossos pecados e nos voltemos ao Senhor. Amém, irmãos? E, como a gente leu, aquele que está em pé, fique ligado, se oriente, para que nós não sejamos achados em falta. Paulo, ele dá muitos exemplos da vida dele mesmo. E ele diz, olha, para que eu, não tendo pregados a outros, não seja eu mesmo achado em falta. Paulo diz para Timóteo ter cuidado da sã doutrina. E que para que ele pregue a palavra, porque fazendo assim ele vai salvar a ele e aqueles que o ouvem. Por isso, irmãos, que por mais difícil que seja, e aí, assim, vamos lá abrir lá em 2 Timóteo, a gente vai ler. A gente estava onde? Em Tito, né? Depois a gente volta para Tito. Vamos lá em 1 Timóteo. Eu falei segunda, mas a gente vai primeiro ler 1 Timóteo, depois a gente vai para 2 Timóteo, depois a gente vai para Tito. 1 Timóteo, capítulo 4. Versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos
do presbitério. Medita essas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso seja manifesto a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Aí vamos para 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 14. Diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosses inteirado. Paulo está falando para o mesmo Timóteo e praticamente repetindo as mesmas coisas. Sendo que, sabendo de quem o aprendeste e de que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra, toda boa obra. Então, irmãos, por isso que a gente prega tanta palavra. E é palavra, e é palavra, e é palavra, e é palavra. E, irmãos, sinceramente, a gente não deveria se cansar dessas coisas. Não deveríamos. Tem gente que prega de outro jeito e muita gente gosta, mas a gente tem que ficar mesmo com a palavra, irmão. Não existe nada mais importante do que isso, não. É a coisa mais importante do universo, é justamente a mesma coisa que sustenta todo o universo, que é a palavra de Deus. É a única coisa que importa, é a palavra de Deus. Porque as outras coisas vão passar, mas ela fica para todo sempre. E num mundo que a gente vive com tanto relativismo, irmãos, cuidado com a doutrina que a gente tem aprendido, para que a gente não relativize as coisas de Deus. Porque as coisas estão piorando, irmão. Estão piorando. E a gente tem que conhecer o verdadeiro mesmo. Temos que conhecer. Amém? Glória a Deus, né? Agora sim, Tito. Já está aí, já, né? Você já estava em Timóteo, já é o próximo. Vamos a partir do versículo 7, diz assim: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado ao quê? A palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, irmãos, tem gente que Deus levanta no meio do corpo de Cristo para governar, para ser pastor mesmo. E esse pastor, irmão, não deve ser levantado qualquer um. Glória a Deus. Amém? Ele tem que obedecer a alguns predicados que Paulo fala aqui em Tito, fala em Timóteo. E, irmãos, se a gente for prestar atenção, todo mundo deveria buscar o mesmo predicado. Não só o pastor. Mas sabemos também, que a gente já viu isso, que pastor também comete erros. Ser pastor, estar no ministério de pastor, ou no profético, ou seja lá qual for, o de mestre, ou o evangelista, qualquer um desses daí, irmão, é homem e está sujeito às mesmas tentações. E se a liderança cair, também tem que ser corrigido.
também tem que ser tratado. Por quê? Porque devemos preservar a unidade da fé e a pureza do corpo de Cristo. E, pasmem, meus irmãos, tantas e tantas vezes acontecem coisas que se é encoberto. E a internet está aí, irmão, muitas coisas de boas, mas a gente também tem visto muitas coisas ruins. E acontecendo no meio da igreja. Para nossa vergonha. Mas aí daquele por quem vem o escândalo. Que cresça em nós, irmãos, um temor mesmo. Porque Deus é fogo consumidor, irmãos. E não restará inimigo diante da presença de Deus. Nós sabemos que até aqui nós não temos, na luta contra o pecado, resistido até o sangue. Mas precisa haver morte por conta do pecado. Mas se nós morremos com Cristo, nós já morremos para o pecado. Amém, irmãos? Por isso que alguém, como a gente viu na semana passada, na quinta-feira, que já é semana passada, porque hoje é domingo e começou outra semana. Como a gente viu semana passada, irmãos, aquele que foi iluminado e volta para uma prática de pecado, não tem como renovar esse para arrependimento, porque humilha o cordeiro, expõe a ignomínia. De uma vez por todas, irmãos, nós fomos resgatados e Deus não se agrada daqueles que retrocedem e volta para uma vida pregressa. E que de agora por diante, se já não era prática nossa, irmãos, quando nós lermos o Novo Testamento, e olha, irmão, que a gente nem leu o Antigo Testamento. A gente nem entrou nesse mérito, irmãos, mas é uma intenção desde sempre, manter o povo de Deus puro. E todo aquele impuro tem que ser afastado do meio. Amém, irmãos? E todo o Novo Testamento você vai ver, nas epístolas, como Deus se importa em que o filho dele abandone uma prática de pecado. Se volte para as boas obras, porque vai dar glórias a ele, amém? Por intermédio nosso. E como ele exorta as boas obras e chama a atenção do povo para aqueles que não deixaram aquelas obras. E a Bíblia tanto fala quais devem ser as boas obras e quais devem ser as obras que têm que ser abandonadas mesmo. Amém, irmãos? Então, que nós possamos ter como um todo, o Evangelho do Senhor. Sem, irmão, fazer acepção de versículo. Esse aqui não, isso é preconceituoso. Esse aqui não, que esse aqui é fundamentalista demais. Não, irmãos, é a palavra do Senhor. Ela não vai se dobrar a mim, não vai se dobrar a você. A gente tem que aceitar e nos dobrarmos perante a poderosa mão do Senhor. Fazendo isto, procederemos bem. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos concluir por aqui. Mas, irmão, se alegra no Senhor. Se regozija no Senhor. Porque todas as coisas que te conduzem a uma vida
triunfante em Cristo Jesus já te foram doadas. Todas as coisas te foram doadas, irmão. Vê que bênção. Nós vamos viver de maneira digna do nosso chamamento. Amém? Pai, eu quero te louvar, Senhor. Queremos engrandecer o teu santo nome, Senhor. Creio, Pai, que você tratou ao nosso coração, Senhor. Não sei, Senhor, se o Senhor tinha algo específico com alguém, Pai, mas se assim for, amém. Mas que seja realmente, Senhor, como prevenção, Pai, para nós, para que não nos encontremos em falha, Senhor, perante de Ti, Senhor. Porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso, Senhor. E nós queremos estar no lugar de filhos, Senhor, em obediência a Ti, Pai, guiados pelo Teu Santo Espírito, fazendo o que convém aos santos, Senhor, e agindo com inteireza, intrepidez e ousadia no meio das trevas, Senhor, para que resplandeça a Tua luz, Senhor, e brilhe na escuridão, e ilumine a vereda de outras pessoas, Senhor. Teu nome seja glorificado, Senhor, aqui na terra, como é no céu, Senhor. Que toda honra e toda glória que a Ti pertence sejam tributadas a Ti, Senhor. Que a nenhum homem, que nem a nenhuma ideologia, Senhor, fique com a glória que pertence unicamente a Ti, Pai. Que nós possamos meditar e crescermos na prática da Tua palavra, Senhor. Tendo cuidado de nossa vida, como Paulo instrui a Timóteo, Senhor, para que não salvemos apenas a nós mesmos, mas aqueles que ouvem de nós aquilo que você tem depositado em nosso coração, Pai. Eu te louvo, Senhor, pelo culto de logo mais à noite, Senhor. Que você guarde o irmão Eduardo na sua vinda e também na sua ida, Senhor. Que ele possa vir e transmitir tudo aquilo que você depositou no coração dele, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, porque sabemos que será proveitoso. Será proveitoso, Senhor. E nós queremos estar aqui, logo mais, Senhor, com o coração receptível, Senhor, com honra a Ti, Senhor, e também com gratidão àquele que nos instruirá. Em nome de Jesus, Pai.